todos nós aqui precisamos ser cada vez mais vendedores das nossas ideias, não só em pitches, mas das nossas dores, dos nossos problemas e das nossas soluções, né? Porque de fato um vendedor está sempre lá para ajudar a levar uma solução. Somos todos vendedores e temos que ser mesmo. Então, parabéns por essa iniciativa e apoio à DVB e à Fundação Brasileira de Marketing também. Vai ser um prazer recebê-los aqui e aprender contigo. É meu de estar aqui, Borim. Obrigado mesmo. Eu sou publicitário de formação, mestrado em Relações Públicas, então sou cara de comunicação e eu estou nessa jornada há 31 anos, né? Comecei com 16 para 17 e não fiz outra coisa na vida a não ser comunicar, ensinar as pessoas a se comunicarem para as pessoas. No fim das contas isso é vender, e de modo que eu só fiz isso na vida, só vendi. Então quando eu falo que a gente está sempre vendendo, vocês não tenham dúvida que vocês estão sempre vendendo. A gente pega um monte de gente, seleciona algumas lojas, alguns varejos, que segundo algum critério a gente acha interessante, e a gente tenta mostrar alguma correlação, alguma questão nova, alguma inovação nesses varejos, que possam inclusive serem aplicadas por outras pessoas. A ideia sempre era ter gente de varejo mesmo, que quisesse ver alguma coisa diferente para aplicar na sua própria loja. E por que diabos isto é importante? Por que diabos por que vocês inclusive estão envolvidos neste universo e defendem essa questão da inovação? Porque nós, seres humanos, nos entediamos muito rapidamente com as coisas, e não importa com qual coisa seja. Foi um cliente, um dia há muitos anos, numa das primeiras discussões mais, vou chamar de filosóficas que eu tive na minha carreira, que ele me escreveu isso. Ele falou: Luciano, vou descrever um negócio que você tem que botar na parede do seu quarto. Você faz alguma coisa sem se comunicar? E efetivamente eu não faço nada na minha vida sem me comunicar. Se eu acho que comunicar é vender, então eu não faço nada na minha vida sem vender. E é por isso que a história do varejo entrou muito na minha vida. Quando eu percebi que aquilo tudo que eu fazia era uma grande venda, eu entendi que era um bom vendedor. E eu acho que eu sou mesmo um razoável vendedor. E aí comecei a ensinar as empresas a venderem. Comecei a ensinar a vendedor a ser vendedor. E foi aí que a história do varejo aconteceu. Como é que a gente compra as coisas? Porque aqui também já tem um conceito importante. A gente compra ou alguém nos vende? A gente compra. Eu acho que tem muito vendedor hoje em dia, por exemplo, que adora vender aquilo que ele quer vender e nem se preocupa com aquilo que nós que temos o dinheiro na mão queremos comprar. Todos os varejos, todas as lojas que a gente visitou, Borim, tem em algum sentido essa preocupação. Eles querem saber de forma sincera o que as pessoas querem comprar. A partir disso, elas verificam se elas podem vender. E se elas têm aquilo para vender, pronto, deu match, aí é sucesso. A inovação, no final das contas, é um grande pêndulo. A gente vai voltar para o básico. Então eu não vou falar nada aqui muito inovativo. Eu vou falar aqui sempre de coisa muito básica, ok? A comunicação não era em função do negócio, ela era o negócio. E eu vou dizer para vocês que isso cada vez mais é uma verdade hoje. O negócio é a comunicação. Parece até puxar sardinha para o meu lado, já que eu sou publicitário, mas eu realmente acho que 90% dos problemas que a gente tem na vida se resolveriam com boa comunicação. 90% dos negócios vingam melhor se forem eficientes na sua comunicação, ok? Porque a grande questão que a gente tem já também há muito tempo é de como é que os nossos produtos têm mais valor para as pessoas. Porque produto com mais valor é mais caro, vende por um pedaço de dinheiro muito maior. Vejam que é quando você é uma commodity apenas, né? O café é nada em relação ao que é o copo do Starbucks. E na prática eu diria para vocês que tem muito que o café, eu sou um grande tomador de café. Café tem de tudo quanto é tipo. Eu mesmo não gosto do café do Starbucks. Não é o meu preferido, mas ele é caro pra caramba. E eu pago. O que então que eu vou fazer no Starbucks? Já que eu gosto de café, ele tem um café que não me agrada, mas eu continuo, e eu sei que é caro, né? Muito mais caro do que comprar café, mas eu pago, eu dou o meu dinheiro para lá. Porque lá ele tem uma outra coisa, então eu não vou tomar café. Eu diria que hoje em dia isso está muito conectado, conforme a gente viu, Borim, às experiências.
E é isso que o Starbucks nos dá, experiência. Experiência que vira marca. No fim das contas, então, para todo mundo que eu faço algum tipo de trabalho, eu sempre caio nessa questão. Você está, ou não, contribuindo para a tua marca. E quanto mais forte a tua marca, quanto mais forte ela representa algo para as pessoas, mais elas ficam fãs, mais elas voltam. E quando elas voltam, elas estão comprando de novo. Porque as marcas, hoje em dia, representam as nossas ideias a respeito do mundo. Elas são as nossas bandeiras. Apple é uma bandeira minha. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou Apple maníaco há 20 anos. Eu tenho iPhone, eu tenho iPad, eu tenho Apple Watch. Isso se integra de uma maneira mágica e funciona na minha vida. Cara, que eu nunca... E aí eu assino, eu pago todo mês o plano família do Apple Music, do disco virtual, eu tenho tudo. Eu vivo para esses caras sabem tudo da minha vida. E eu gosto. E eles tomam o meu dinheiro, e eu gosto também. Percebe? Eles representam alguma coisa na minha vida, e eu pago, eles têm o meu dinheiro. Eles são eficientes comigo, fizeram alguma coisa, falaram alguma coisa para mim, que funcionou para mim. Mesmo eu achando que o aparelho que eles têm, veja, o meu aparelho está ali, ó, e eu acho que ele não é o mais bacana. Eu adoraria aquela câmera do Galaxy, puta, é muito mais legal do que a do iPhone, mas não é mais isso que importa para gerar dinheiro, mas sim o que você faz na vida das pessoas. E as marcas hoje são exatamente isso, né? E não por acaso, e isso já tem um pouco mais a ver com vocês, a grande questão hoje que as marcas estão lançando mão para gerar boas experiências tem a ver com tecnologia pura. Dominando esse tipo de recurso que a gente vai conseguir proporcionar melhores experiências para as pessoas. E as marcas atentas, as companhias que são dirigidas por pessoas inteligentes, também já sabem disso. E são esses tipos de soluções que eles estão atrás. É disso que eles estão precisando. Logo, é para isso que eles vão botar dinheiro. Quem está desenvolvendo soluções melhores, tecnológicas, para as marcas se expressarem melhor para os seus próprios públicos, no final, somos nós mesmos, vão se dar bem, então, indicados realmente para o sucesso. E é isso que vocês deveriam, se tem alguém aqui que não faz, está preocupado em fazer. A venda de produtos nos Estados Unidos é um negócio muito louco, né? É um negócio interessantíssimo. Eles sabem como fazer as coisas. Todo ano, esta entidade faz uma feira em que ela mostra as novidades do varejo. 5 lições que a NRF deixou para a gente. Tem alguns bons conceitos esse ano que a NRF nos trouxe e que eu achei que fazem sentido. E são elas que eu separei para falar aqui para vocês, porque são elas que eu acho que são efetivamente algum tipo de inovação, ok? A primeira delas é a economia da dopamina. Isso foi um termo cunhado, também adoram, né? Porque isso vem de livro, então precisa vender, é um outro varejo que tem que rodar, né? O de livros, então eles adoram criar umas coisas assim. E essa economia da dopamina surgiu agora na NRF. Quer dizer que a gente está muito voltado a experiências. E toda vez que você coloca uma experiência no processo de compra, isso tende a dar-lhe algum respaldo um pouco maior e cria um pouco mais de fãs. E fã é o cara que compra e volta para comprar depois. Esses caras, eles cismaram um dia, já há muitas décadas, de montar lojas em que você pode ir lá e experimentar essa experiência da NBA em geral. Então é uma loja, é a São Paulo Mania? Né? É a loja do Timão? Não. É a loja da CBF. Então eu encontro lá a camisa do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo e de tudo quanto é time, da história, camisa da CBF, então camisa da seleção, né? Porque a nossa seleção pertence à entidade. E aí você experimenta futebol, você falaria de futebol de uma maneira muito mais organizada. É isso que a NBA Store proporciona. Vocês têm noção do que é isso? Bom, aquilo ali é um troféu, óbvio. Mas você tem noção do que é isso? Alguém já viu, já foi? E sabe o que? Então quem já fez assim, fala. Isso aqui é mão de jogador, é mão de atleta. Isso aqui é uma meia bola de basquete com a mão de alguns grandes atletas em baixo relevo, de modo a você colocar a tua mão em cima e você perceber que a mão deles é uma mão de ET, porque ela é o dobro da tua. Você tem lá não só a mão, você vai ter também um painel com alguns jogadores e uma reguinha do lado, né? A fotinha está bem de frente. De modo que é aquela parede instagramável, né? Você para na frente, aí você olha aqui pro Giannis, sentir a foto dele aqui. E ela tem, na parte de cima, olha só, uma
quadra de basquete oficial da NBA. Relações autênticas, outro conceito importante que a tal da NRF trouxe para a gente. Vou contar uma historinha para vocês. Imaginem num local meio inóspito, desértico mesmo. Um dia nasce um menino, nasce um garoto. Nasce um garoto de uma mãe, né? Só que não tem pai. A mãe gerou esse menino sozinha. Por alguma força, que não sabe bem qual, esse menino foi gerado e ele nasceu. Ele nasceu, então, até por conta disso, cercado ali de uma série de expectativas. Tem uma questão ali meio grande com ele. Enfim, ele vai crescendo, ele vai se tornando jovem, ele vai aprendendo coisas, ele vai cruzando com pessoas, até que ele cruza um dia com uma pessoa de longe, com um indivíduo que olha para ele e fala, cara, garoto, você tem alguma coisa diferente. Você tem um destino específico. E essa pessoa faz ali meio que um batismo para esse menino e ele segue ali, a partir de então, um caminho diferente, de aprendizado profundo. Encurtando a história, ele cresce e estava ali fadado a ser uma grande pessoa, mas acontece ali todo um episódio meio catastrófico e ele sofre, inclusive, ele é em algum aspecto morto. Matam ele. Matam, mas não matam. Matam, mas ele não morreu. E aí ele volta para seguir determinada missão que ele, na teoria, tinha. Que história é essa? Jesus Cristo? Jesus Cristo? Vocês se enganaram. Anakin Skywalker. Por que, senhor? Percebe? Tudo na nossa vida é uma história. Eu sou cristão. Eu não estou aqui querendo ferir religiosidade de ninguém. Mas esta história ela se repete mais ou menos dessa maneira em uma série de outras culturas que não têm relação com o catolicismo, com o cristianismo, que não conheciam a história de Jesus Cristo. E, obviamente, um dia um cara chamado George Lucas achou que era uma baita de uma história poderosa mesmo, ele conseguia fazer diferente e vendeu pra gente de uma outra maneira. E a gente comprou e nem sabia que era. Cada vez que uma marca consegue colocar isso na sua comunicação, ela vai ter sucesso. E é assim que, por exemplo, a Bauducco tem feito. Bauducco é um negócio fabuloso. Primeiro que eles conseguiram pegar um produto, acho que o produto mais sazonal que a gente conheceu, que a gente tem ciência na vida, só vende uma vez ao ano, e um dia começou a vender duas. O cara só botou uma forma diferente e fez a Colomba Pascal. Putz, olha que fantástico, 2 vezes no ano. Agora, alguém já foi nas lojas Bauducco? Quem não conhece loja Bauducco? Não conhece? Ah, mas você tem uma questão, né? Todo mundo conhece loja Bauducco? Não é uma coisa fabulosa? Agora a gente come panetone um ano inteiro, ou pode comer panetone, e é gostoso, e faz sentido. Quando eu era garoto, não fazia o menor sentido. Panetone em setembro, pois é uma delícia. E na porcaria da loja pegar aquela fatia de panetone quente com Nutella por cima. Puta merda. Como é que ninguém teve essa ideia antes? Isso é genial. E o cara vende. E agora eles aprimoraram, e é essa a grande questão aqui no varejo deles. Há algumas lojas que eles chamam de Bauducco, fermentação natural, que eles mostram como é, o produto, putz, isso aqui é uma coisa, com café ali, passa que não quero nem ver. Eles têm ali uma loja onde eles gostam de falar da fornada de pães, e eles contam a história da massa de pão, de panetone, Bauducco. A história da massa, a história do fermento que se procria, é uma coisa louca. Fala, mas o que eu quero saber disso? Putz, eu quis. E eu fiquei parado olhando. Alimentamos diariamente a massa com... Olha. Ela cresce em um berçário, acompanhada pelos mestres de fermentação. E que porcaria é essa? É um retroprojetor que está ali no teto, mais nada. Olha que tecnologia de última geração. Uma outra questão, eu já vou então já para finalmente. É a questão de agilidade, um critério muito interessante que foi tratado na NRF esse ano. O clima está mudando. As coisas vão mudar. Então agora não tem muito mais temporadas. Isso quer dizer que os lançamentos não seguem mais esses critérios. E agora não seguem mais esses critérios. Então é tudo muito mais rápido. E aí algumas marcas e suas lojas estão
impregnadas por esse raciocínio. E a gente vai visitar na próxima edição uma loja que eu acho muito legal, por favor, que é a Xiaomi. Eu falei que eu gosto de Apple, né? Mas essa marca eu gosto. Primeiro porque o celular dela não usa Android, né? É um Android deles. É um sistema operacional que parece um Android, mas não é. É deles. Sabia disso? A Xiaomi não usa Android, usa um sistema operacional próprio. Mas ela é tão ruim quanto o Android. Mas o mais legal, essa é a loja do Morumbi Shopping. O mais legal dessa marca é que então Xiaomi, né, começou talvez como uma fabricante chinesa de celular e hoje ela é uma fabricante de tudo quanto... Imaginem Fast Shop não, aquela do 1406, Polishop. Imagina uma Polishop só de produtos próprios. Então ela começa a inventar tanto produto e vai lançando tanta coisa sempre com a marca Xiaomi, que ela é uma empresa de tecnologias. Tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Espelho iluminado automático. Você passa na frente, que nem a Alexa. Você passa na frente e ele acende. Cara, eles vão inventando coisas. Tem um patinete elétrico. Olha lá, o aspirador robô. Uma mochila própria que tem, essa aí já tem meio carne de vaca, né? Uma mochila que tem ali um powerbank dentro. E tem até celular, né? Que era aquilo pelo qual eles começaram. E esses caras lançam, hoje eles são, se eu não me engano, a segunda companhia mundial em patentes. Fala muito de ESG, então a gente até mencionou aqui, o Borim falou que o próximo evento é sobre ESG. Gente, as pessoas estão preocupadas com isso sim. É legal sim a gente ter uma oferta que impacte a comunidade de alguma maneira, ou que trabalhe melhor o meio ambiente. As pessoas topam pagar por isso. Cultura data-driven, óbvio, isso também não é nada de novo, mas foi falado demais na NRF. Dados. Sem dados, sem informação, a gente não sabe quem são as pessoas, se eu não sei quem você é, como é que eu vou te convencer de alguma coisa? Então eu tenho que saber quem você é. E o que a gente chama aí de share of life, fazer parte da vida das pessoas de forma efetiva. Como eu falei que a Apple faz parte da minha vida. O que é ser customer-centric? Em Cannes, na segunda avaliação dele, esse ano, metade dos prêmios foram para campanhas ou para ações que não falavam de produtos, que falavam das pessoas, falavam de quem consome os produtos. Né? Aquilo que eu falei no início. A gente vende ou as pessoas compram. Ser customer-centric quer dizer ser human-centric, certo? É se preocupar com os seres humanos primeiro. E ele estava ali incomodado de que em Cannes todo mundo tratou disso, mas ninguém premiou isso. O que quer dizer que a gente continua com essa tremenda oportunidade de fazer as coisas corretamente. Então, se tivesse uma mensagem para eu deixar para quem trabalha com inovação a respeito dessa história toda e como é que isso se materializa em varejo, voltem para o início. Não tem nada de novo. Volta para o óbvio, volta para o básico, pensa em seres humanos. Cada vez que a gente pensar no ser humano que está usando a inovação, que está comprando o que a gente vende na loja, a gente tende a ter mais sucesso, tende a acertar a mão mais facilmente, porque a gente tende a fazer aquilo que é mais óbvio, mais básico, mas que eu diria para vocês que é o mais correto. E é assim que a gente vende cada vez mais. De novo, se no final do dia o que a gente fez não colaborou para fazer venda, eu acho que a gente perdeu tempo e não tinha que ter feito nada disso. Ok, gente? Agradeço demais esse tempo aqui com vocês. Ninguém dormiu, que bom. Espero que vocês tenham dormido. Obrigado.